Vamos para a segunda lição do tema O Vento Sopra Onde Quer, que é uma exposição a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos estudando isso aqui e grande parte das casas da bênção no Brasil estão estudando o mesmo tema, né? E semana passada nós estivemos estudando aquela parte tão importante que é a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Que vocês vejam, na introdução nós já falamos que cada uma dessas três pessoas da Trindade é mais enfatizada. Não quer dizer que as outras não apareçam, né? A gente vê que no Antigo Testamento a gente vê uma ênfase maior na pessoa do Pai. Nos Evangelhos a gente vê uma ênfase no Filho. E em Atos dos Apóstolos em diante, a ênfase está em quem mesmo? No Espírito Santo, né? Mas quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que quando num certo período uma das pessoas da Trindade está mais sendo focalizada, não quer dizer que as outras duas não estejam, né? Será que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo estava agindo? Sim. Estava, e foi o que nós estudamos semana passada. A gente pode dizer, Jesus estava agindo lá no Antigo Testamento? Estava. Qualquer dia a gente vai fazer uns estudos, gente, sobre manifestações de Jesus Cristo antes dele se encarnar. As chamadas epifanias lá no Antigo Testamento. A gente chega nos Evangelhos, quem está em evidência é o Filho. Mas a gente vê inúmeras referências ao Espírito Santo, ao Pai e assim por diante, né? Como nós vamos ver hoje. O tema de hoje é o Espírito Santo em Jesus. O texto base é Lucas 4, versículos 16 ao 30. O texto para memorizar, João 3, versículo 34, que diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Bom, na introdução está aqui. Era a respeito do Senhor Jesus que João estava falando quando disse essas palavras que nós acabamos de ler, que Jesus experimentou o Espírito Santo numa porção na vida dele, que João fala assim que ele experimentou o Espírito Santo de uma forma sem medida na vida dele. E é justamente isso que nós vamos ver, que nós vamos estudar, o que fazia com que em Jesus a atuação do Espírito Santo fosse algo tão singular, né? Aliás, eu estou vendo tanta gente com a revista hoje, por favor, não precisa tanta... O caderno de estudo está tudo aí, não tá, gente? Tá? Eu trouxe mais alguns aí, quem ainda não comprou, gente, são 5 milhões, você que está em casa, quiser comprar, são 5 milhões de reais, tá certo? Então tá bom, você que está aí, pega e vai acompanhando a leitura comigo. Então vamos lá. Então, Jesus na sua experiência humana, ele experimentou uma porção do Espírito Santo assim sem medida. É lógico, isso aí já traz uma lição para a gente. Cada nascido de novo tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então, mas a pergunta, não tem gente mais cheia do Espírito Santo do que outra? Sim. Com certeza, né? Tem pessoas mais cheias do Espírito Santo do que outras. Aí eu pergunto, isso é algo aleatório? É algo assim que Deus fala assim, eu vou mais com a cara desse, vou encher ele mais do Espírito Santo, aquele ali é meio feinho, eu não vou encher ele com o Espírito? É assim? Não. Claro que não. Tem quem busca mais, né, gente? Pessoa que busca mais, eu lembro, isso me faz lembrar muito a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas, todas elas representam a igreja. E o que diferenciava elas
as 5 prudentes das imprudentes, é que todas elas receberam a porção para acender a lâmpada. Só que as prudentes tinham uma porção extra de azeite. Essa porção que tinha que comprar. E no que diz respeito à vida espiritual, eu já falei isso um monte de vezes. Comprar significa o que mesmo? Pagar um preço, né? Pagar o preço, quando se fala de vida cristã, diz respeito a buscar, orar, buscar a presença de Deus, né, gente? É assim que a gente se enche, né? É assim que a gente busca a porção extra de azeite na vida da gente. E no caso de Jesus, como disse João, ele tinha o Espírito Santo sem medida na vida dele. E a gente vai ver, gente, o quanto o Espírito Santo estava lá sem medidas na vida dele. O Mateus fez uma cara ali que eu estou com medo que ele está fazendo alguma coisa errada. Oi? O Facebook tá doido. O que tá doido? Tá dando zoom e voltando, né? Parece que eu tô mexendo aqui na minha... Mas a transmissão tá certa. Não, tá. Tá certo. Tem certeza? Gente, você que está assistindo em casa, se estiver acontecendo alguma coisa errada... O pastor comentou assim, pede pro cameraman ajustar melhor o vídeo. Mas não é eu, é que o Facebook tá dando zoom e voltando. Não é você, o Facebook está possuído. Vai e volta. Ah, entendi. É o pastor Zé Carlos? Tá certo, obrigado, pastor Zé Carlos. Tá dizendo que tá dando zoom e voltando. Vê se é isso mesmo. A imagem aí, como é que tá? Tá melhor, né? Tá melhor, ótimo. A gente vai reclamar com o Mark Zuckerberg para ele parar com essa palhaçada. Vamos ver a presença do Espírito Santo em todo o ministério terreno de Jesus. Olha só, no nascimento de Jesus, Jesus quis entrar nesse mundo pela porta que todo ser humano entra. O nascimento, pois o que não entra pela porta do aprisco é ladrão e salteador. O salmista já havia dito que os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Está lá no Salmo 115, versículo 16. Através do nascimento o Messias veio ao mundo como filho do homem. É um dos títulos, né, gente, de Jesus, é filho do homem, né? Quando a gente chama Jesus de filho de Deus, a gente já sabe o porquê, né? Está apontando para a divindade de Jesus. Mas quando chama ele de filho do homem, quer dizer o quê? Está falando da humanidade dele, que a gente tem que entender que Jesus era 100% Deus e 100% homem, que como nós vemos aí na leitura, Jesus podia muito bem vir a essa terra do jeito que ele quisesse, não é? Onde é que ele estava antes de nascer? Nossa, essa é fácil, gente. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele estava lá, à direita do Pai, estava lá no seu trono de glória, né? E um dia ele abriu mão disso, né? Ele esvaziou-se a si mesmo. E ele veio aqui a esse mundo. Ele, se ele quisesse, ele podia abrir os céus e descer, como ele vai fazer um dia, né? Como ele vai fazer um dia. Mas ele não quis assim. Ele quis entrar nesse mundo do mesmo jeito que todo ser humano entra. Como é que a gente entra nesse mundo? Pelo nascimento, né, gente? Através do nascimento. Ele inclusive falou lá em João capítulo 10 que quem não entra pela porta, esse aí é o ladrão e salteador. Tem um ser que está aqui nesse mundo que não entrou pela porta, que é o diabo, né? Mas no caso de Jesus, ele passou pelo processo que eu e vocês passamos. Ele nasceu como um ser humano, passou aquele processo todo. E o que vocês acham? Será que Jesus estava consciente no ventre de Maria? Você acha que estava, Genilson? O que vocês acham? Não? O que vocês acham? Não? Será que ele tinha consciência lá?
Tinha, não tinha? Tinha não. Você fica tranquilo que a Bíblia não diz nada. Tá certo? Vocês já me ouviram falar disso? Eu particularmente acho que no esvaziar-se a si mesmo, eu acredito que por um tempo, no processo da concepção, só acho, viu gente? Como eu disse, a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu acredito que no processo lá dele ser concebido, ele teve os seus sentidos suspensos por algum tempo, né? Eu acho que Jesus estava lá no ventre de Maria assim, 9 meses aqui, hein? Que coisa ruim, né? Eu acredito que ele passou por esse processo como a gente também. Vocês lembram como era apertado lá na barriga da mãe, não lembram? Não. Né? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Quando a gente está lá, a gente, né, a consciência ainda não age nesse nível, né, gente? Não age nesse nível. Eu acredito que Jesus teve uma experiência semelhante a nós nesse sentido, né? Bom, mas estamos falando do Espírito Santo. Ó, Jesus é descrito como alguém nascido de mulher, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, né? Não poderia haver a participação da semente do homem no seu nascimento, pois a humanidade já nasce com a semente do pecado em si, certo? Certo. Ou será que alguém nasce santo, aí quando vai crescendo vai virando um pecador? Não, Salmo 51, versículo 5, diz que em pecado eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a gente é pecador por constituição mesmo. A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Entenderam, né? Sim. Entenderam. Um dia eu vi uma ilustração que mostra muito bem isso, né? Às vezes você pega uma fruta que está bonita, por fora ela está perfeita, e às vezes você morde e com sorte você encontra um bicho inteiro lá dentro. E se você não estiver com sorte, você encontra o quê? Metade de um bicho lá dentro, e a outra metade você já comeu. Aí você olha por fora, não tem lugar por onde ele passou ali, né? Não tem lugar por onde ele passou para entrar ali dentro. Não é que ele passou. Quando aquela fruta estava sendo formada, uma larva já estava ali, e a fruta foi formada em volta daquela larva, de maneira que quando a fruta foi formada, o bichinho já estava ali. E da mesma forma é o ser humano. Pesado, né, Mateusão? Da mesma forma é o ser humano. Quando ele nasce, a larva do pecado já está lá. Quando cresce, ela está ali, né? Então, Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala que Jesus é nascido de mulher. Não houve participação de homem algum, né? Porque senão Jesus nasceria com a semente do pecado em si, né? Nosso Salvador teve o ventre de uma mulher para ser gerado, mas por obra do Espírito Santo, como está em Lucas capítulo 1, versículo 35, né? Seria o Espírito Santo quem iria operar a concepção do Salvador no ventre de Maria, a Virgem. Já é algo que nos maravilha ter alguém que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quem foi cheio do Espírito Santo no ventre mesmo? João Batista. É algo extraordinário. Só que Jesus não foi cheio do Espírito Santo no ventre, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? O Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo. Então tá aí. Maria, ela foi, vamos dizer, o ventre que Deus usou para ali ser gerado o Messias, o Cristo. Mas não houve a participação de homem algum, como já dissemos, porque senão Jesus iria trazer em si a semente do pecado. Eis aí um dos motivos, gente, que esse ensinamento, essa doutrina que não é periférica, é fundamental, do nascimento virginal, ela é muito atacada, viu, gente?
ela é muito atacada. Hoje em dia, livros são escritos, filmes insinuam coisas de que Maria não era virgem coisa nenhuma, tá? Aliás, isso não é coisa nova. Desde quando a igreja começou, já tinha assim calúnias que corria que Maria ficou grávida de um soldado romano. Entenderam? Isso aí por quê? Bom, primeiro, que uma virgem ficar grávida, isso nunca ninguém ouviu falar. Quer dizer, ouvi falar, já ouviu, mas era mentira, né? Coisa assim, um milagre desse tipo. E por trás disso a gente vê uma ação maligna. Por quê, gente? Fosse Jesus filho de um ser humano, de um homem comum, ele não estaria apto para a missão de levar sobre si os pecados do mundo. Então no nascimento a gente vê a ação do Espírito Santo em Jesus como? Gerando Jesus no ventre de Maria. Tá certo? Vamos lá. No batismo, o sinal. Quando João Batista foi enviado com a mensagem de arrependimento ao povo de Israel, tendo em vista a iminente manifestação do Messias, ele próprio ainda não sabia quem era. Eu creio que isso está claro para todos nós, né? Laurinha, você não guardou uma cadeira para Laurinha? Tinha inclusive umas cadeiras ali. Eu falei assim, ó, não tira não. Ele, não, eu vou tirar. Não, pode deixar, ela está perto da gente, sem problema. Bom, João Dantas. Então, gente, quando João Batista foi enviado a pregar, de fato ele não sabia quem era o Messias. Tá, ele conhecia Jesus? Conhecia Jesus. Eles eram parentes, tá? Vamos lembrar que Maria e Isabel eram o quê? Primas, mas provavelmente segundo, talvez terceiro grau. Porque Maria era bem jovem e Isabel bem velha. Então João Batista e Jesus provavelmente eram primos, não sei lá em que grau, mas eram parentes, né? Então eles se conheciam. Mas João Batista, ele sabia da sua missão de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, e que o Messias já estava chegando, mas ele não sabia quem era o Messias. Ele não sabia. Ele sabia que ele tinha um primo que era muito justo, um primo muito santo, mas ele não sabia que era o Messias. Olha só, João 1,33 diz assim, ele mesmo falando, João Batista: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele não sabia quem era. Qual foi o sinal que Deus deu para ele? Quem é? É aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo sobre ele. Aí é como diz aqui, provavelmente cada pessoa que João Batista batizava, ele ficava observando. E outra, Deus não falou para ele como que era esse negócio do Espírito Santo vir e pousar sobre ele. Hoje a gente sabe como é que o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus? Na forma de uma pomba. Porque vocês já repararam que Deus não é de ficar dando muita explicaçãozinha detalhada. Já repararam isso? Não é de ficar dando muito detalhe, não, né? Aquele sobre quem você vê descer o Espírito Santo é ele. Como assim? O Espírito Santo descer, como assim? Como é que vai ser esse negócio? Né? Mas
eu gosto de repetir uma frase que, infelizmente, eu ouvi o pastor Zé Carlos falando. Não gosto de te dizer que eu aprendi com o pastor Zé Carlos esse negócio, porque ele é muito ensimesmado, esse cara, tá? Que eu não tenho que ficar preocupado de saber, assim, como é que eu vou saber quando Deus falar? Você pode ficar tranquilo, quando Ele falar, você vai saber. Se você não sabe ainda, é porque Ele não falou. E esse é o fato. Deus não é Deus de confusão, viu, gente? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Fique em paz. Não sabe ainda? Ele não falou. Quando você souber, né? Quando Ele falar, você vai saber. Da mesma forma que vocês acham que Ele teve alguma dúvida quando viu a pomba descendo sobre Jesus? Não, Ele sabia. É isso aqui, né? Vamos lá. Batismo de identificação. Um dia seu primo veio da Galileia a fim de ser batizado nas águas. Jesus não tinha pecado algum para se submeter ao batismo de arrependimento. Porém, aquele batismo identificava com a humanidade e fazia parte dos planos de Deus. Ao se batizar, Jesus, na forma de servo, se humilhou, identificando-se com um ser humano caído, como está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Então, o batismo, vocês lembram, é uma declaração pública de arrependimento dos nossos pecados e da nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, né? E a Bíblia fala que iam se batizando aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Mas, e Jesus, tem algum pecado para se arrepender? Não. Claro que não. Mas aquilo ali, gente, era um batismo de identificação com a humanidade. Eu me identifico com a humanidade. Entenderam? Eu estou junto com eles. Entenderam? Ele não tinha pecado nenhum para se arrepender, mas, eu estou representando a humanidade, eu estou junto com eles. Pesadinho, né? Então tá, vamos lá. Ungido pelo Espírito Santo. Quão grande foi a surpresa de João ao batizar Jesus e ver o Espírito Santo vindo sobre ele na forma de uma pomba. Sim, o seu primo era o Messias, tá? O seu primo era o Messias. Gente, é claro que eu e vocês, para nós, a noção de Messias é mais clara. Messias ou o Cristo, né? Isso não estava muito claro ainda na mente, no coração dos judeus. Eu diria nem sequer na mente de João Batista. Se perguntar para a gente quem era o Cristo, a gente sabe que Jesus era Deus, homem, aquele que veio dar a vida por nós, nos libertar dos nossos pecados, tirar a gente das trevas e trazer para a luz. Essa é a missão do Cristo, do Messias, e para isso o Espírito Santo veio ungir ele. Mas a gente já passou tudo, ele já cumpriu, e tudo isso já está escrito na Bíblia, né? Mas para João Batista, para os primeiros discípulos, ver Jesus sendo ungido com o Espírito Santo, 1001 coisas se passava na mente deles. Eles tinham a forma deles de interpretar aquilo, tá? A mais comum, vocês lembram que Davi também foi ungido, né? Sim. Davi, o antepassado de Jesus. E para que Davi foi ungido? Principalmente para liderar o povo de Israel, libertar eles principalmente das mãos dos filisteus. Então, quando se via alguém dizer que fulano ali, ele é o Messias, é ungido, se via nele também alguém sendo ungido pelo Espírito Santo para libertar principalmente o povo de Israel, né? E para colocar o povo de Israel no topo de todas as nações. O que nos leva a ver o que mesmo? Que as revelações de Deus também são progressivas, né, gente? São progressivas. Ou seja, tem um monte de coisa que já está bem clara para a gente, mas que para essa época que ainda não estava muito clara.
O povo não sabia tanto como eu e vocês sabemos. Entenderam? Está escrito na Epístola aos Hebreus que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Quer dizer o quê? Eles entenderam até o ponto que puderam. E nós fomos subindo nos ombros deles, tá? Para eles bastava saber que Jesus era o cumprimento da promessa, das promessas que Deus fez ao povo de Israel através dos profetas. Era ele que estava sendo ungido pelo Espírito Santo. Amém, gente? Inclusive, deixa eu falar algo. Na cena do batismo a gente vê uma manifestação da Trindade, né, gente? Como aconteceu na hora do batismo? Estava ali o filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre o filho, e a voz do Pai falando: este é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Entenderam? Por isso que não dá para a gente ser unicista, né, gente? Explico o que é ser unicista. É aquelas pessoas que dizem que Trindade não existe, que o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus, que se tivesse 3 pessoas seriam 3 deuses, e que o Pai é só outro nome para Jesus, e que Jesus é o nome de Jesus mesmo, que o Espírito Santo é Jesus. Só a cena do Oi? Ele é tudo, ele é o predestinado. Vocês não entenderam a referência porque ninguém assistiu o Predestinado, tá? Filmão, assistam, viu, gente? Porque, gente, não dá, né? Só na cena do batismo de Jesus não dá para ser unicista. Quem estava falando lá do céu? Quem veio sobre Jesus? Quem estava se batizando? Um estava se batizando, o outro veio sobre ele e outro falou dos céus. E no entanto, tanto que fala dos céus, como que veio na forma de uma pomba, como o que estava sendo batizado, essas 3 pessoas formam um mesmo Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? 3 pessoas distintas de um mesmo Deus. Ali o Espírito Santo veio sobre Jesus, ungindo para o seu ministério terreno, que estava começando. É digno de nota que antes do Espírito Santo vir sobre ele, Jesus não operou milagre nenhum. Já notaram isso? Não porque ele não pudesse. Vocês acham que antes ele podia ou não podia operar milagres? Podia. Pois em momento algum ele deixou de ser Deus. Creio que o motivo disso é que, assim como seu batismo nas águas foi para identificá-lo com a humanidade, sua unção com o Espírito Santo nos serviria de parâmetro para realizarmos as obras de Deus. Os homens podem até derramar azeite na nossa cabeça, mas só teremos ministério se formos ungidos com o Espírito Santo. Tá respondendo o povo aí? O pastor Zé Carlos falou isso mesmo, só que falou mais bonito. O pastor Zé Carlos disse que falou aquelas palavras, só que disse mais bonito. Entendi. Oh, meu Deus do céu. Então, gente, antes desse batismo, antes do Espírito Santo vir sobre Jesus, de fato, a gente não vê Jesus operando milagre nenhum, né? É claro que tem uns evangelhos apócrifos aí, né? Evangelhos esses que falam que a igreja mantém escondido porque falam algumas coisas que não quer que o povo saiba. Bobagem, né? Primeiro, não está escondido, porque eu pelo menos já li alguns. Se estava escondido, vazou a informação. Você vai em qualquer livraria e compra, ou você baixa em PDF na internet. Aí você lê, aí você vê por que não entrou na Bíblia, né? Tem o Evangelho da infância de Jesus, que mostra Jesus pequeno, brincando de fazer passarinhos de barro, depois jogava para cima e dava vida para aqueles passarinhos, né? Jesus criança, um dia brincando com um amiguinho, ficou bravo com ele, transformou ele numa cabra, né? Acho que transformou um professor dele num burro, coisa assim.
Não dá para ter isso na Bíblia, né, gente? Porque o primeiro milagre que Jesus operou, aliás, essas coisas não seria nem milagre. Como é que seria o nome dessas coisas? Mágica, né? Mágica. O primeiro milagre que Jesus operou foi qual mesmo? Transformar água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. E olha que, gente, eu acho interessante isso. Percebam que o marido de Maria, o padrasto de Jesus, José, está lá no começo da história, e quando Jesus começa o ministério dele, ele some. O que provavelmente aconteceu com ele? Morreu. Porque acontecia muito de homens de mais idade se casar com meninas bem jovens. Então provavelmente José, quando casou com Maria, ele era já, né, sei lá, os seus 50 anos talvez, e Maria com seus 15, 16 anos. Pedofilia. Cadeia. Então, gente, ele morreu no percurso ali, né? E Jesus ressuscitou ele? Não. E quanta gente morreu no meio do caminho aí? E a gente não vê Jesus curando ninguém, ressuscitando ninguém, né? Mas é interessante isso, né? Como está escrito aqui, provavelmente isso é para servir de parâmetro para a gente. A encarnação do Filho de Deus começou no nascimento, mas o ministério de Jesus começou quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Entenderam? Foi a partir dali que começou a acontecer milagres. Pedro, lá em Atos 10:38, fala que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tá? Isso tem que ser um parâmetro para a gente. Se a gente quer realizar as obras de Deus, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Aonde mais? Daqui a pouco eu acho que eu vou citar esse versículo de novo. Eu fico dando spoiler dos meus estudos. Vamos lá. Na tentação, Mateus 4, 1 ao 11. Após o seu batismo nas águas e no Espírito Santo, Jesus foi para o deserto, onde enfrentou o diabo. Ele estava mais uma vez dando-nos o exemplo de como se faz a obra de Deus. Jesus falou de um valente que deve ser vencido, o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, segundo Coríntios 4:4. Saquear o valente e trazer as almas das trevas para a luz é uma guerra espiritual. Bom, então, depois do batismo, Jesus foi fazer o quê? Jesus foi fazer o quê? Bom, ele foi para o deserto, jejuar, orar. Ficou ali 40 dias. E nesses 40 dias, está escrito que ele foi tentado pelo diabo. Mas também, a palavra de Deus não diz que foi um acaso, ou que foi uma iniciativa do diabo aquilo, a coisa do tipo assim. Foi uma coisa do tipo, foi jejuar, vou lá atrapalhar esse negócio. Está escrito que ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi ali para um confronto, né? Porque vamos lembrar que Jesus não é o segundo Adão? É ou não é? O primeiro Adão foi tentado pelo diabo também e caiu. Então Jesus foi ali para um confronto com o mesmo diabo que derrubou a humanidade. E como diz aqui, ali Jesus estava dando um exemplo também, né, para a gente no que diz respeito a fazer as coisas de Deus, a obra de Deus. Bom, primeiro ele estava mostrando o seguinte: o Satanás, até Jesus ele foi tentar, ele foi perturbar,
o ministério de Jesus que estava começando. Vocês não acham que o cão de vez em quando vem perturbar a igreja? O seu trabalho, sua casa, né? O seu ministério, ele faz isso. Ele faz, né? E se a gente esquecer que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, esquecer do cão, primeiro ele agradece. Primeiro ele fica muito agradecido. E esquecer dele, né? Achar que tudo é natural. Por exemplo, de uma hora para outra, a Bianca, né, começa a aprontar contra você, falar de você, querer puxar o seu tapete. Aí pergunta: quem é meu inimigo? A Bianca. Sai lá daquele interior lá, né? E vem aqui me perturbar. Aí ela faz uma, você faz duas. Quem é seu inimigo? A Bianca. E o cão fala: muito bom. Mas se você dá lugar a Deus, uma hora você vai perceber que seu inimigo não é a Bianca. Aí você vai vencer e sair nas regiões celestiais. Você vai vencer o diabo que está por trás disso aí. Entenderam? É claro que eu guardo as devidas proporções. Eu sei, o ser humano ele tem coragem e capacidade dele fazer as malvadezas dele, né? Não tem? Tem sim. E tem gente que tem coragem de fazer coisa que até o cão faz assim, né? A gente sabe. Mas, gente, se ele foi lá perturbar Jesus, se ele 40 dias esteve lá fazendo aquilo, ele perturba a gente de vez em quando. A gente tem que se perguntar se certas coisas que a gente enfrenta, quem está por trás daquilo? Se não seria o diabo que está por trás daquilo, né? Porque ele gosta disso, ele gosta de se infiltrar, ele gosta de causar problemas, né? Então Jesus, irmão, ele se adiantou ao diabo, é claro. Ele não esperou começar o ministério dele para quando ele estava lá o diabo começar a fazer as dele. Não, ele foi lá enfrentar o inimigo, tá, gente? Que, como diz aqui, ele veio para salvar o ser humano, ele veio aqui para salvar o que estava perdido. E a Bíblia fala, irmãos, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. A gente sabe disso, né? Quantas vezes você prega para uma pessoa e parece que você está falando com uma parede, gente? Você vê a Deus, é tão bom, né? Você prega, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Tem uns que parece que está quase se convertendo, e fica uns 10 anos quase se convertendo, e não se converte. Tem outro, gente, que é como a parábola lá do semeador, que uma semente cai à beira do caminho, que o maligno vem e arrebata, que sei lá como, você semeia ali, mas de algum jeito aquilo some dali. O diabo rouba. Então, se a gente quer fazer a obra de Deus e ter frutos, aí foi Jesus, não foi a Neuza Tioca, nem a Rebecca Brown, desculpa os adeptos. Foi Jesus quem disse que a gente tem que amarrar o valente e saquear os bens dele, né? Ele mantém preso muita gente. Jesus fez isso, a gente tem que fazer também, né? A investida do diabo contra Jesus no deserto não foi uma surpresa. Mateus deixa claro que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sabia que teria confronto ali. Mais uma vez ele nos ensina como vencer o adversário. Como é que a gente vence o adversário? Está escrito aí: ser pelo Espírito Santo. Isso é imprescindível, gente, porque às vezes a gente quer agir na base da receita. Assim, ouve falar do que alguém fez no lugar e tenta copiar aquilo, né? Até mesmo no que diz respeito a isso, a guerra espiritual, a batalha contra o inimigo,
Gente, quem dá a direção para a gente é o Espírito Santo. Às vezes a gente está atirando numa direção, o inimigo está em outra. Entenderam? Às vezes a gente está atirando numa direção, o inimigo está na outra e ainda dando risada da cara da gente. Tá bom? E quando eu falo de ser guiado pelo Espírito Santo, vocês sabem, né? Nós estamos falando daquela coisa subjetiva mesmo. Subjetiva que eu falo, a voz de Deus no seu coração. Que você escuta depois de oração, jejum, busca na presença de Deus, você seguir aquela intuição que está dentro de você. Amém, gente? Vamos lá. O que mais? O Espírito Santo no ministério de Jesus. Ao pregar na sinagoga de Nazaré, Jesus leu o trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Está lá em Lucas 4, versículos 18 e 19. Após isso, declarou que estas palavras se referiam a ele. O povo se enfureceu, pois sabiam que aquela palavra se referia ao Messias que esperavam. E era justamente isso que Jesus estava dizendo. O Messias chegou. Longe de se alegrar com isso, o povo de Nazaré, por pouco, não matou Jesus, jogando do monte sobre o qual a cidade estava edificada. Bom, aqui. Jesus vai para Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu. Tá, se você errou, não se preocupe, já fizeram pesquisa. Quando perguntaram onde Jesus nasceu, tantos por cento falaram Jerusalém, tantos por cento falaram Nazaré. Muitos, quando falaram Belém do Pará, né? Mas Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu, né? Então, Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Em Atos dos Apóstolos até uma das formas que se chamava o movimento de Jesus, chamavam ele dos nazarenos, a seita dos nazarenos, né? Bom, o lugar onde Jesus cresceu, né? Quando Jesus começa seu ministério, seria de se esperar que um lugar que daria todo o apoio a ele seria ali na cidade de Nazaré. Mas não foi o que aconteceu. Mas está escrito que a princípio, quando ele começou a pregar ali em Nazaré, o povo até que gostou, se maravilhavam das suas palavras, né? E na NTLH ainda fala assim, com a sua maneira simpática de pregar. Eu gosto disso. Como será que é um pregador que tem uma forma simpática de pregar? Do jeito que hoje em dia muita gente reclama. Tá? Entendeu? Um cara que não urra, que não berra, né? Ou vocês não sabem o que é uma pessoa simpática, né? Enfim, fica aí o ponto de interrogation. Então está escrito que Joyce, que se alegravam com a forma simpática, né? Se maravilhavam com aquela forma simpática de Jesus. Vocês lembram quando eu falei, né? Tinha gente que gostava mais do jeitão de João Batista, não tinha? Aquele sujeito berrando lá no deserto, esquisito, né? Aquelas roupas estranhas, como acontece até hoje. Tem gente que, se alguém parecer que está narrando uma corrida de cavalo, berrando, falando 250 palavras por minuto, né? Ou mais, né? As pessoas gostam. Você liga o rádio uma hora dessa, tem. Mas quando vê alguém dando uns estudos, ainda mais o cara dando estudo sentado, né, e coisa assim, não gosta muito não. Tem pregador para todo gosto, viu, gente?
Tem gente que acha que aquele pastor Cláudio Duarte está possuído, ficar pregando daquele jeito. É verdade. Então tá bom. Eu fico contente que eu devo estar no estilão de Jesus. Deus ajude, né, gente? Deus ajude. Vocês lembram que ele falou um dia: esse povo não sabe o que quer. Vê João Batista com aquele jeitão dele, o povo fala: tá com demônio. Venho eu, que fico na festa até a hora que estão virando as cadeiras assim para acabar, para varrer o salão, e o povo fala: homem comelão, beberrão, amigo de pecadores e publicanos. Gente, esse povo não sabe o que quer, não. Então, gente, ali em Nazaré, primeiro eles gostaram, acharam simpática a forma dele pregar. Mas quando Jesus abre no livro do profeta Isaías, uma passagem que eles devem ter lido muitas vezes na sinagoga, e ao invés deles ouvirem que os rabinos falavam muito, que era: o dia que o Messias vier, essa palavra aqui vai se cumprir. Ao invés de ouvir isso, Jesus fala: hoje está se cumprindo essa palavra. Aí o povo não gostou. Como assim? Isso aí só vai se cumprir quando o Messias vier. E era isso que Jesus estava falando. Era a passagem que estava dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Então ele falou: essa palavra está se cumprindo hoje. Irmãos, tudo bem, era um susto, né, aquilo. É igual quando você vê o INRI falando. O INRI fala que ele é o quê? O Filho de Deus. Mas a gente pelo menos dá risada. Eu dou risada com isso. Se eu estiver passando canal e eu ver a cara do INRI, eu paro. Opa! Eu prefiro ver ele do que eu... Porque ele é engraçado. Eu não acho que ele seja nada daquilo, mas ele é muito engraçado, né? Claro que eu não acredito que ele é nada daquilo. O povo de lá também, só que eles ficaram furiosos. É o que me dá um alento também, né, gente? Eu já falei que me dá um alento. Vocês não acham que eu já preguei e gente não gostou? Primeira vez que você prega e gente não gosta, você fica traumatizado. Sabia? A sede da gente é acabar e os outros bater no ombro da gente e falar assim: que palavra, hein? Foi com Jesus, mas aqui ele estava só começando. Foi pregar em Nazaré, o povo quis jogar ele lá de cima. Até que eu estou bom, né? Eu acho que eu citei isso semana passada, né? Eu gostei da palavra, me impactou. Despertamento não é quando você sai da igreja feliz com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Você sai: preciso consertar a minha vida, né? Quando às vezes uma palavra até dói, machuca você. Então, mas voltando ao tema do Espírito Santo, Jesus estava dizendo: o Espírito de Deus me ungiu a proclamar liberdade aos cativos. E perceba, principalmente do Evangelho de Lucas, que tem muito essa expressão: cheio do Espírito Santo, Jesus fez isso; cheio do Espírito Santo, Jesus fez aquilo. Com essas palavras, o Senhor Jesus estava declarando a que veio. Pedro deu um resumo do seu ministério no versículo que eu citei para vocês, Atos 10, 38. Conclusão: o Senhor nos diz que se crêssemos nele, faríamos as obras que ele fez e faríamos até obras maiores. Vocês creem nisso? O Espírito do Senhor está sobre vocês também? Amém. Sobre nós? Amém. O Espírito Santo que veio sobre ele também veio sobre nós, para fazer através de nós o que Jesus fazia em seu ministério terreno. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, gente, em nome de Jesus. Pai,